Número primeiro diz assim: e eles chegaram ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos. Verso 2: e saindo ele do barco, imediatamente veio ao teu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo. Verso 3: o qual tinha sua morada no sepulcro, e nenhum homem podia prendê-lo, nem com correntes. Verso 4: porque tendo sido muitas vezes preso, a igreja com voz de trovão, tendo sido muitas vezes com grilhões e corrente, e as correntes foram arrancadas em pedaços, e os grilhões quebrados em parte, e nenhum homem podia o amansar. Com voz de trovão, a igreja, nenhum homem podia o amansar. Verso de número 8 para fechar: pois ele lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. Quem pode sentar aplaudindo ao Senhor? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o capítulo 4 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, os 2 versos que fizemos leitura, vai nos mostrar Jesus depois de um longo dia de evangelismo, a qual Jesus pregou, ensinou acerca do reino de Deus. Jesus agora, no capítulo 4 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, ele reúne os seus discípulos e ele vai dar um direcionamento para os seus discípulos. E qual é a direção que Jesus dá? Entremos dentro do barco e passaremos para o outro lado. Perceba-se que em nenhum momento Jesus ele disse: na metade do caminho vamos voltar. Nenhum momento Jesus disse aos discípulos que na metade do percurso o vento sopraria, a tempestade viria e o barco ia ter que parar ou ter que voltar para trás. Não. Jesus ele garantiu que eles chegariam do outro lado, até porque do outro lado tinha um propósito a se cumprir. A Bíblia diz que os discípulos, então, depois de receber o direcionamento de Jesus, eles entram dentro do barco. E esse barco agora passa a ser um barco que tem uma direção e tem um propósito. Porque todo barco que Jesus está dentro, ele tem direção e ele tem propósito. Barco que Jesus está dentro, ele não anda de qualquer maneira, ele não anda desorientado, ele anda com a direção e com propósito. Então o propósito é chegar na província ou na terra dos Gadarenos. A Bíblia diz que Jesus, ele entra no barco com seus discípulos. Ele entra no barco com seus discípulos. E o propósito do barco se cumpre na cidade de Gadara. Jesus agora entra no barco com seus discípulos. E o propósito do barco é chegar até a cidade de Gadara. Só que diz a Bíblia que quando eles estão navegando, vai vir um forte vento e vai soprar contra o barco. Vai vir uma grande tempestade também contra aquele barco. Perceba-se que em nenhum momento Jesus disse que o vento sopraria. Aquele barco, ele tem um propósito. Aquele vento não é um vento normal. Cooperador Gilmar, aquela tempestade não é uma tempestade normal. Aquilo tudo fazia parte da movimentação no mundo espiritual, porque aquele barco era um barco que tinha um propósito. Jesus está dentro do barco, mas não impossibilitou o vento de soprar contra ele. Jesus está dentro do barco, mas não impossibilitou a tempestade de vir contra ele. Até porque ter Jesus dentro do barco não significa ausência de tempestade, mas a certeza que vamos passar e vamos vencer todas elas. Eu estou sentindo Jesus aqui. Eu estou sentindo Jesus aqui. A Bíblia diz que o vento sopra, a tempestade se achega, os discípulos se desesperam. Só que diz a Bíblia que Jesus está dentro do barco. Está dormindo, está em silêncio, mas está dentro do barco. Parece que não está dentro do barco, mas ele está dentro do barco. A
Bíblia diz que os discípulos desesperados agora começam a gritar por socorro, despertam Jesus. Perceba-se que o vento sopra, a tempestade vem e Jesus está calado, Jesus está tranquilo, até porque Jesus é aquele que tem poder sobre a tempestade, poder sobre a calabantórébia, poder sobre o vento. E quando os discípulos não têm estrutura para poder lidar com aquela situação difícil, eles vão despertar alguém, eles vão chamar alguém que tem estrutura para poder cessar o vento, acalmar o mar e cessar a tempestade. E diz a Bíblia que Jesus se levanta, e quando Jesus se levanta, ele se levanta para resolver o problema, ele se levanta para cessar o vento, ele se levanta para acalmar o mar, ele se levanta para cessar a tempestade. E com apenas uma palavra, Jesus dá tranquilidade, Jesus dá tranquilidade aos discípulos. Com apenas uma palavra, Jesus vai resolver o problema. O vento cessa, a tempestade acalma, o mar se aquieta, e a Bíblia diz que houve bonança. Jesus, ele traz bonança, Jesus traz tranquilidade. Só que a bonança que Jesus traz, a paz que Jesus traz, não é para poder ficar parado, não é para poder ficar no acomodismo. Parece que eu estou vendo Jesus dizendo, pastor Hermógenes, eu cessei o vento, mas o barco tem um propósito. Eu cessei a tempestade, mas o barco não pode ficar parado, ele tem um propósito. Eu não acalmo tempestade, eu não cesso o vento na vida de ninguém para ficar parado. Eu cesso o vento, acalmo o mar, cessa a tempestade, mas o barco precisa continuar o percurso até a chegada do cumprimento do propósito. Pai, eu estou sentindo ele aqui, eu estou sentindo Jesus aqui. Jesus acalma o vento, cessa a tempestade, acalma o mar, traz tranquilidade aos discípulos e dá estabilidade ao barco. Glória a Jesus. Jesus traz estabilidade novamente para o barco. Só que não para o barco ficar parado, é para o barco continuar, porque o propósito se cumpre do outro lado, na cidade de Gadara. O maior erro do diabo foi se levantar contra um barco que Jesus está dentro. Eu vou te relevar, eu estou sentindo ele aqui. Alabaia, fúria, canto, rebaio. O maior erro do diabo foi se levantar contra um barco que Jesus estava dentro dele. Porque o diabo pode até se levantar contra o barco que Jesus está dentro, mas ele se levanta para cair. Ele pode até se levantar com o propósito de impedir o barco que Jesus está dentro chegar do outro lado, mas para a derrota do diabo, Jesus sempre se levanta, acalma o mar, cessa o vento e traz estrutura, estabilidade novamente para o barco. O barco continua o percurso e diz a Bíblia que o propósito era chegar na cidade de Gadara. Olha para cá. Eu imagino alguns dos discípulos olhando e não entendendo muito o porquê, meu pastor, de ir até a cidade de Gadara. Porque pela lógica humana não tinha possibilidade de cumprir propósito em Gadara. E por que eu digo isso? Porque diz a Bíblia que dentro da cidade de Gadara havia um homem possesso de uma legião de demônios que aterrorizava a comunidade de Gadara, ao ponto de ter sido preso muitas vezes e a cadeia não resolveu o problema dele. Porque diz a Bíblia que preso por muitas vezes ele arrebentava a cadeia, arrebentava as correntes. E diz o escritor Marcos que não tinha homem que podia o amansar. Só que diz a Bíblia que Jesus está chegando em Gadara. Eu repeti, o glória foi muito baixo. Só que diz a Bíblia que Jesus está entrando em Gadara.
Ah, meu Deus, eu vou entrar, eu estou sentindo a graça aqui, senti um arrepio aqui, a graça, eu vou entrar. Ainda que Pedro, ainda que João olhasse para Jesus e dissesse assim: eu não vou para Gadara, Jesus dizia para eles: pula do barco, vai embora, mas eu preciso chegar lá. Até porque Jesus, ele entra aonde ninguém quer entrar. Jesus, ele faz o que ninguém quer fazer. Ainda que alguém olhasse e dissesse: não tem possibilidade de cumprir propósito em Gadara. Por quê? Porque o cenário lá não é favorável. Lá tem um homem que aterroriza a sociedade. Lá tem um homem que toca o terror na comunidade. Então não tem possibilidade de cumprir propósito lá. Só que diz a Bíblia que Jesus tinha um propósito a se cumprir lá. E quando Jesus tem um propósito para se cumprir, a comunidade, o clima pode não estar favorável, mas Jesus entra. A bala pode estar voando, mas Jesus entra. A facção pode estar dominando, mas Jesus entra. Porque o que prevalece não é a vontade do diabo, mas é o propósito de Jesus Cristo. Eu não sei como está a comunidade de Santo Quarto, mas Jesus me trouxe da serra aqui para pregar essa palavra. Possa ser que eu estou pregando para algum gadareno que me ouve. Lá vai Jesus entrando em Gadara. Lá vai Jesus entrando em Gadara. Lá vai Jesus entrando em Gadara. Parece que eu estou vendo a legião de demônio que possuía e dominava a vida daquele jovem desesperado, pastor. Porque se tinha uma coisa que Jesus não fazia, é dividir território com o demônio. Jesus chegava, demônio saía. Jesus chegava, o demônio recuava. E se não recuasse, Jesus passava por cima. Olha pra cá. O diabo fez de tudo para aquele barco não chegar em Gadara. O diabo fez de tudo para esse culto não acontecer. O diabo fez de tudo para acabar com o projeto Amigos Mais Chegado que Irmão. O diabo fez de tudo para acabar com o projeto Sobreviver. Mas para a derrota do diabo, o comandante do barco, amigo mais chegado que irmão, ainda é Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Oh, maravilha! Quando os ventos soprou, quando as tempestades veio, o diabo balançou o barco do amigos mais chegado que irmão para um lado e para o outro. Mas Jesus se levantou, cessou o vento, acalmou o mar, cessou a tempestade e disse: eu sou o comandante da embarcação. Glória a Jesus, aleluia! Glória a Deus! O barco chegou em Gadara. O inferno está desesperado. Há uma movimentação no mundo espiritual. O jovem está aterrorizando a sociedade. Os demônios roubaram duas coisas importantes na vida de um homem: a liberdade e o convívio familiar. Ele tinha casa, mas os demônios não deixavam mais ele ficar dentro da própria casa. Ele tinha família, mas os demônios não deixavam mais ele ter convívio e relacionamento familiar. Porque normalmente é assim. Quando os demônios tomam conta de uma vida, eles oprimem ao ponto, pastor, de tirar a vontade e o desejo do homem ter relacionamento com a tua família. Não senta mais para tomar um café, não senta mais para almoçar, não consegue mais participar das confraternizações entre família, não consegue mais sentir paz de estar dentro da tua própria casa. Ele anda por aí, vira 1, 2, 3 noites perdida, de sono na rua, cheirando cocaína, fumando maconha, alabaia, súria, usando crack. É
assim que os demônios fazem. Os demônios tirou dele duas coisas importantes: o convívio familiar e a liberdade de ir e vir como cidadão normal. Só que Jesus chega em Gadara para poder mudar a história daquele homem. Jesus chega em Gadara para poder mudar a situação daquele homem. E quando Jesus pisa o pé em Gadara, diz a Bíblia que aquela legião de demônio, reconhecendo que chegou o mais valente do que o valente, porque o valente é o diabo, mais valente do que ele é Jesus Cristo. E quando Jesus pisa em Gadara, há uma movimentação no mundo espiritual. Os demônios entendem que chegou um mais valente do que eles, que chegou um mais poderoso do que eles. Aí diz a Bíblia que os demônios fazem com que aquele jovem se curva diante de Cristo. Quando ele se curva, ele está reconhecendo que chegou um mais valente do que ele. Ele reconhece que chegou um mais poderoso do que ele, e ele tem que se curvar. Ele entende também, cooperador Gilmar, que ele vai perder aquela vida. Ele vai perder aquela vida. Aí quando Jesus ele se encontra com aquele homem, os demônios, uma legião de demônios, que são aproximadamente 7.000 demônios, tomando conta daquela vida, possuindo aquela vida, eles entendem que não vai ter mais possibilidade, pastor, deles continuar habitando naquele corpo. Eles vão pedir a autorização. Jesus, que se expulsasse eles daquele corpo, permitisse eles entrar na manada de porcos. Olha pra cá. Os demônios entendem que estão perdendo aquela vida, só que eles não querem sair de Gadara, eles querem permanecer no território. Aleluia. Eles entendem que estão perdendo aquela vida, mas não querem perder a cidade, não quer sair da comunidade. Mas para a derrota do diabo, Jesus permite eles entrar na manada de porcos. Mas antes de Jesus sair da cidade, olha para cá, diz a Bíblia que o desejo daquele jovem era ir junto com Jesus, porque ele não queria mais conviver dentro da comunidade que outrora o diabo escravizou. Só que Jesus disse assim para ele: tu não vai comigo, tu vai ficar, vai voltar, vai lá na tua casa e vai anunciar para a tua família as grandes coisas que eu fiz em tua vida. Olha para cá, para você dar glória. Os demônios perderam a vida e não queria perder o território, mas para a derrota dos demônios, Jesus saiu de lá e deixou um pregador lá. Glória a Deus. Os demônios, achando que era esperto, olhou e disse assim: vamos continuar na comunidade. Mas Jesus deixou um missionário lá, um pregador lá, e disse: tu não vai comigo, porque dentro da comunidade que outrora você foi escravo, hoje você vai pregar e anunciar a minha palavra. Jesus quer fazer assim na vida de alguém. Jesus quer fazer assim na vida de alguém. Jesus quer fazer na vida de alguém assim. Outrora eu fui engadareno dentro da comunidade do bairro Vila Nova de Colares. A sociedade pediu minha morte. A comunidade olhou para mim e disse: não tem jeito, é um monstro, tem que morrer. Mas para a derrota do diabo, Jesus me levantou e fez de mim uma voz profética. E eu estou aqui para dizer que cadeia não transforma ninguém, clínica de recuperação não muda ninguém. Quem transforma é Jesus, quem muda é Jesus, quem liberta é Jesus. Alabassúria, cantorrébia, eleba, cantorrebandúria. Ele foi preso muitas vezes, mas não mudou de vida. Foi preso muitas vezes, mas não transformou, não mudou. Ele continuou nas mesmas práticas. CDPV 2 não muda a história de ninguém. Máxima 1 não muda a história de ninguém. CDPS não muda ninguém. Triagem de Viana não muda ninguém. Secretário de Segurança não liberta e não transforma a vida de
ele diz: só tem um, e o nome dele é Jesus Cristo, que tem poder de regenerar, de transformar, de libertar. Alabasura calabaio. Eu estou sentindo ele aqui, eu estou sentindo ele aqui, eu estou sentindo ele aqui. Jesus é especialista em pegar do lixo e colocar no luxo. Jesus é especialista em pegar quem não é e fazer ser. Já dizia o apóstolo Paulo: Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia, pega que não são para confundir as que acham que são. Jesus é assim, Jesus é assim. Ele não trabalha de acordo com a lógica humana. Para a comunidade de Gadara ele tinha que morrer, para a sociedade de Gadara merecia morrer, mas Jesus chegou, quebrou o protocolo, expulsou o demônio e disse: eu levanto você como pregador da minha palavra. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Alabacala, fúria, calabaio. Eu tô sentindo ele aqui. Eu tô sentindo ele aqui. Olha pra cá. Quem tá pregando pra você hoje é o jovem que Jesus tirou do mundo do crime. Tomei 4 tiros e um desses tiros foi uma operação da Polícia Civil. Invadiram minha casa às 6 horas da manhã. Chutaram a minha porta, pastor Emorges, e eu achava que eram os meus rivais do crime. Saí correndo, tava desarmado. A polícia veio atrás de ponto 40 atirando. Arrudei o quarteirão e a bala cantava no pé do meu ouvido. E eu dizia: vou morrer. Eu dizia: não tem jeito. E o policial vindo, usado pelo diabo para ceifar minha vida. Quando chegou do lado da minha mãe, ele me baleou na perna esquerda. Caí no chão, ele me arrastou. E quando ele tirou o pente da pistola e colocou o novo pente, parece que eu vi a mão de Deus sendo colocada na frente da pistola e dizendo: ele vai perder a perna, mas não vai perder a fé. Ei, alabasúria calabaio, alabantoquema. Parece que eu vi a voz de Deus dizendo assim: ele vai ser baleado, vai ser internado, vai pra cadeia, a perna dele vai infeccionar, vai pegar infecção, mas vocês vão amputar a perna dele, mas a vida dele vocês não tiram. Eu tô sentindo ele aqui. Alapacando répia. Você pode estar olhando e pode estar pensando: quem esse neguinho acha que é para vir aqui em Santo Quarto me pregar essa palavra? Eu sou alguém que outrora trocava tiro, dava tiro, matava, mas Jesus me transformou. Jesus mudou a minha vida, Jesus mudou a minha história. Possa ser que tem alguns gadarenos me ouvindo, que se não vir pelo amor, vem pela dor. Eu não acreditava muito nesse negócio, eu não botava fé muito nesse negócio de não vir pelo amor, vir pela dor. Até que eu, em 2013, me vi dentro de um hospital, algemado, preso, e o médico dizendo assim: vou ter que amputar sua perna. Deus poderoso. Deus poderoso. Eu era um escolhido Maravilhoso Deus. e entendi que eu não tinha mais direito de escolha. É Deus. Meu Deus. Olha pra cá. Sabe o que é isso aqui? Fruto do mundo do crime. É, Jesus. Consequência da vidinha do crime que o diabo me proporcionou. Olha pra cá. Eu posso estar pregando para alguém nessa noite que não precisa perder uma perna como eu perdi para poder entender que é um escolhido de Jesus. Possa ser que eu estou pregando para alguém nessa noite que não precisa passar o que eu passei para entender que é um escolhido de Jesus. Aleluia. Deus poderoso Deus de glória. Eu me identifico muito com a história desse gadareno, ex-endemoniado de Gadara, porque Jesus mudou a vida dele. Jesus devolveu a ele a liberdade de ir e vir como cidadão normal, comum. Deus poderoso Deus. E Jesus trouxe a ele novamente o convívio, o relacionamento familiar que ele já não tinha. Aleluia, Deus. Coisa linda. Deus de amor. Eu estou pregando para alguém também que se identifica com a história desse homem. Deus poderoso. Homem esse que a Bíblia não menciona o nome.
mas menciona que Jesus mudou a vida dele. Até porque Jesus não precisa saber o nome de ninguém para poder mudar a história. Glória a Jesus, aleluia. Jesus simplesmente transforma, muda a história, vira o cativeiro. E Jesus transformou a vida dele e devolveu ele a liberdade de ir e vir como um cidadão normal, comum. E restaurou o convívio dele familiar. Eu quero profetizar na tua vida que se tiver algum gadareno dentro da tua casa, Jesus vai pegar ele. Jesus vai mudar a história dele. E se perder o convívio familiar, vai voltar a sentar, tomar café, almoçar, jantar. Eu profetizo em nome de Jesus, porque o Jesus que transforma e muda a história, ele está indo de encontro com algum gadareno dentro da tua casa agora. Agora, está muito baixo, não, é pouca fé. É muito triste para pouca fé. Ele está indo de encontro agora. Glória a Deus, aleluia. Eu creio, Senhor. Canto rebaio, que leva cante, que leva a surabaia, papante que o arrai, te covo, popo, covo, papapanto que vai, chante que o ponte que leva a saio, poponte que abante que leva a súria calabai. É assim que Jesus faz. É assim que Jesus faz. Isso tudo que aconteceu vai trazer um problema terrível para o ministério de Jesus. Por quê? Porque agora os moradores de Gadara, os donos dos porcos, querem matar Jesus. O que é que Jesus vai fazer? Jesus vai sair corrido de Gadara. Mas a obra foi feita lá. O propósito foi cumprido lá. Aleluia, Deus. Quem tinha que ser liberto foi liberto e transformado lá. Glória a Deus. Não pôde seguir Jesus e ir com ele, mas ficou lá para testemunhar que Jesus mudou a história dele. Glória a Deus. É dentro da comunidade e no meio da sociedade que outrora não acreditava em você que Jesus te permite viver no meio deles para mostrar o grande feito que ele fez na tua vida. Aleluia, meu Pai. É dentro de um lugar onde outrora os demônios te oprimiam e te faziam andar de cabeça baixa, que Jesus hoje te faz andar de cabeça erguida. Glória a Deus, aleluia. É dentro de um lugar onde ninguém acreditava em você, que Jesus hoje te faz andar de cabeça erguida. Maravilha, Deus. Se coloca de pé, você que pode, em nome de Jesus. Eu estou sentindo Jesus aqui. Glória a Deus. Elevanto comanda rasurabaia bada canto que levaia súria rebaia campa panto que cheia que levaia saio elevanto toco Deus poderoso, Deus. elevante que ia surabanto reia banda canto reia saia calabaio. Deus maravilhoso. Jesus está aqui. Deus poderoso. Jesus está aqui, eu vou dizer de novo até toda a glória. Jesus está aqui. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Deus maravilhoso. Vamos interceder por Santo Quarto aqui agora. Aleluia. Vamos interceder por essa comunidade. Quem está comigo nessa palavra, diga amém. Amém. Quem vai orar comigo, diz amém. Amém. Vamos orar, então vamos guerrear. Eu quero fazer oração de guerra aqui. Levanta a sua mão com fé. Eu quero que tu ora comigo, soberano Deus, eterno, poderoso, maravilhoso, grandioso, Pai. Neste momento, Deus, a tua palavra foi anunciada. A tua palavra foi pregada. Cadê a igreja que ora? E nós cremos no poder da tua palavra, pois é a tua palavra que transforma, é a tua palavra que liberta, é a tua palavra que levanta, é a tua palavra que regenera, é a tua palavra, é a tua palavra, é a tua palavra, é a tua palavra. E a tua palavra é como uma espada
que penetra entre juntas e medula, aonde o bisturi do médico não consegue alcançar. A tua palavra entra, penetra e alcança, porque ela é poderosa, ela é poderosa, ela é poderosa. O Espírito Santo vai tomar a gente aí. Alaba, canto, rébia. Vai ter gente que vai marchar aqui. Alaba, canto, reba, naio. Cadê a igreja que ora? Cadê a igreja que ora? Cadê a igreja que ora? Eu não vim lá da Serra Só, não. Eu vim aqui para poder tacar fogo em Santo Quarto, debaixo da autoridade de Deus. Debaixo da autoridade de Deus. Eu vim tacar fogo em Santo Quarto. Eu vim tacar sua capa, canto, rébia. Tem demônio saindo correndo aqui nessa rua. Tem uma movimentação no mundo espiritual. Tem. Alaba, papa, tanto que o diabo disse assim: eu vou colocar uma frieza no projeto amigo mais chegado que irmão. Eu vou botar um desânimo no projeto amigo mais chegado. Mas Jesus chegou, meteu pressão na cara dele e disse assim: aqui não, aquele na cara. Ai. Será que é só eu que estou vendo? Há uma batalha aqui em Santo Quarto. O diabo disse: eu vou derramar sangue. Mas por causa desse culto, há uma movimentação no mundo espiritual. Tem demônio berrando. Tem demônio berrando. Tem demônio berrando. Eu não sei se tu crê, mas tem um varão de branco que está marchando aqui em Santo Quarto agora. Sobe o glória, sobe o aleluia, entra na guerra, peleja. Calavarassúria, Xélia. Tem um varão de branco aqui, pastor. Tem, pastor Marcos? Tem um varão de branco passando a espada pra lá e pra cá. Eu vejo uma espada que corta esse chão de fora a fora. E eu pergunto: Deus, o que é isso? E Deus me diz assim: eu enviei um anjo para cortar um laço. Quem crê adora, quem crê exalta, quem crê glorifica. Há um livramento de Deus aqui. Há um livramento de Deus aqui. Há um livramento de Deus aqui. A vontade do diabo era ceifar uma vida. E essa vida que seria ceifada, pastor Montes, ia trazer um espanto, um terror terrível aqui na sociedade, ao ponto de quem tem comércio ter que fechar as portas por causa de um toque de recolher. Mas diz a voz de Deus no meu ouvido que hoje ele está fechando a sepultura desse homem. Esse homem, ele ocupa uma posição importante e uma hierarquia alta no tráfico. Mas diz Jesus que ele não desce a sepultura, porque Jesus fecha hoje. Alabaio. Eu vou falar. Alá, quem comerciante vai continuar de porta aberta. Eu sou doido, eu vou entregar, pastor Borges. Ninguém vai fechar a porta de estabelecimento. Quem tem que sair de Santo Quarto é os demônios. Quem vai lá, canto, reba, lá, súria. Tem um reboliço de Jesus acontecendo aqui. Vou deixar você adorar. Eu vou deixar você adorar. O laço foi cortado, a sepultura foi fechada e o diabo perdeu em Santo Quarto. Porque Santo Quarto não é do diabo, pastor. Grito de guerra do sobrevivente. Pode, é tudo mesmo evangelho. Repita comigo: Santo Quarto não é do diabo. Santo Quarto é de Deus. Não está fraco para os diabos, para os demônios entender que eles têm que sair daqui hoje e para o diabo bater em retirada. Santo Quarto não é do diabo. Santo Quarto é de Deus. Quem pode aplaudir Jesus? Glória a Jesus, aleluia! Oh, maravilha! Olha para
objetivo. Cadê a primeira alma para Jesus aqui nesse culto? Você que ouviu essa palavra e se identificou com ela, com meu testemunho do que Jesus fez na minha vida. Cadê você? Cadê o primeiro gadareno para Jesus aqui? Cadê o primeiro gadareno para Jesus aqui? Cadê? Em nome do Pai, cadê a primeira alma? Quem pode abraçar ele aqui? Cadê os obreiros para abraçar ele aqui? Abraça ele. Aleluia, Jesus. Abraça ele. Tem mais alguém para Jesus aqui? Aleluia. Tem mais alguém para Jesus aqui? Em nome do Pai. 2 em nome do Filho. Tem mais alguém para Jesus aqui? Vou entregar para o pastor. Tem mais alguém para Jesus aqui? Não tem? Que o Espírito Santo possa te dar uma outra oportunidade. Mas quem está com o nome já escrito no livro da vida e está prontinho para subir, vai continuar gritando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quem pode aplaudir ao Senhor? Quero agradecer aqui ao pastor, o irmão Robson, pastor. Recebe aí, irmão. Grande amigo que Jesus me deu. Gente boa pra caramba. Até hoje eu não conheci um cara mais gente fina. O cara, Robson é muito coração. Humilde, que Deus abençoe, tá? A sua vida, a sua esposa, a sua família. Deus abençoe a vida do pastor Marcos. Deus abençoe o projeto Amigos Mais Chegados que Irmão. Deus abençoe a vida do pastor Hermóis, nosso pastor lá do projeto Sobrevivente. Cooperador Gilmar, sua filha que veio aqui também apoiar, amém? Aplaude ao Senhor. Graças a Deus. Que bênção, né, irmãos? Que culto abençoado. Deus falou poderosamente no meio do arraial. Eu tenho certeza, irmão, sem sombra de dúvida, que o que Deus tinha que fazer aqui nessa noite, Ele fez. Aleluia. Nós queremos louvar a Deus pela vida do nosso irmão Vinícius. Deus abençoe, meu irmão. Muito obrigado por ter atendido o convite. Ao pastor Marcos, amém? Alguns irmãos do projeto Sobrevivente que estão aqui, Deus abençoa. Antes de eu finalizar, irmãos, eu queria passar pela minha esposa, missionária Letícia, que tem algo de Deus para passar nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus, Pai do Senhor, irmãos. Na hora que o pregador estava ministrando, que havia anjos passando nesse lugar, o Senhor primeiro estava trabalhando em vida de gadarenos, sim. Mas o Senhor me falava bem assim: filha, eu estou trabalhando na minha igreja também. Todos os que estão aqui, estou repreendendo frieza. Porque o inimigo está colocando luta sobre você. Não é os que estão lá, não. É nós que estamos aqui. Porque é nós que estamos aqui, que estamos ao alcance da nossa voz hoje. Estou repreendendo frieza. Muitos estão aqui, o inimigo está colocando luta, tempestade. Lembra da tempestade antes do gadareno, antes de Jesus chegar ao gadareno? O inimigo queria parar os discípulos, porque ele sabia quem ele ia encontrar lá na frente, porque ele sabia que havia alguém para ser liberto. E o Senhor fala para você hoje, para mim, igreja, o Senhor está permitindo sim vir tempestade, vir luta, vir dificuldade, mas Ele não quer que você pare no meio. Mas o inimigo está tentando pegar essa situação para te parar e para te colocar frieza. E hoje, se você crer, toma posse, começar a buscar mais, começar a ler mais a palavra, buscar no Senhor. Hoje Ele repreende a frieza, e principalmente para vir em cultos como esse. O Senhor está repreendendo frieza, porque Ele quer que nós vamos. Não, Ele quer que nós vamos. Vamos às ruas, vamos aos lugares para pregar a palavra dele. O inimigo não quer isso. Está usando a tempestade para tentar te parar. Mas em nome de Jesus, toma posse. A tempestade é que vai ser vencida em nome de Jesus. Eita glória, é forte. Missionária Letícia dando lugar, Deus está falando. Verdadeiramente aconteceu o mover de Deus aqui nesse lugar, irmão. Pode ter certeza.
que depois desse culto sua vida não será a mesma. Amém, Há um agir de Deus aqui, irmãos, na sua casa, lá na sua parentela, no seu trabalho. Pode ter certeza que você verá o mover de Deus. Amém? Glória a Deus. Eles vamos louvar o Senhor com mais um hino aqui, para agradecer a Deus, fechar com chave de ouro. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. A gente tem uns minutinhos ainda, amém? Vamos louvar o Senhor nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Você que sabe, louva a Deus comigo, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Você que sabe, adora comigo. Como chuva que cai e lava a minha alma, como chuva que vem da cruz de Jesus. Sangue que entra em minhas veias, que me faz conhecer quem é o meu Pai. Pela sua deixa o medo de lado. Pelas suas feridas eu pude ser sarado. Este sangue tem poder. Deixa o medo de lado. Deixa o medo de lado. Só quem sabe, louva a Deus comigo. Chuva de sangue eu sinto aqui cair, lava minha alma e cura o meu ser. Sangue de Deus que me fez filho seu. Meu DNA tem um código do Filho de Deus. Chuva de sangue eu sinto aqui cair, lava minha alma e cura o meu ser. Sangue de Deus que me fez filho seu. Meu DNA tem um código do Filho de Deus. Oh glória! Quantos foram comprados e lavados por este sangue? Levante a mão e glorifique e exalte, porque só o sangue de Jesus Cristo, vertido ali na cruz do Calvário pela humanidade, foi o preço pago pela minha vida e pela sua vida. Por isso exalte e adore, porque Ele merece. Chuva de sangue eu sinto aqui cair, lava minha alma e cura o meu ser. Sangue de Deus que me fez filho seu. Meu DNA tem um código de Deus. Eita glória, eita maravilha. Obrigado, Deus. Lava minha alma e cura o meu ser. Sangue de Deus que me fez filho seu. Tem o quê? Código do Filho de Deus.
Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado pela tua bondade. E aqueles que acreditam nisso, aplauda Jesus bem forte. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Queridos, nós louvamos a Deus por mais um culto. A gente sabe que não é fácil sair de dentro de quatro paredes, mas nós somos determinados por Deus a proclamar o Evangelho. E nós louvamos a Deus porque mais uma vez o inimigo beijou a lona e o nome do Senhor foi glorificado. A comunidade de São Torquato foi alcançada e impactada pelo poder de Deus. E eu tenho certeza, aleluia, que no mundo espiritual houve uma grande batalha, houve uma grande peleja, e mais uma vez o exército de Deus saiu vitorioso. Amém? Meus amados, nós queremos louvar a Deus mais uma vez pela vida do nosso cooperador Vinícius, que esteve ministrando a palavra. Externo meu abraço ao nosso amigo pastor evangelista Leonardo de Moraes, que junto com essa equipe, transformando vidas através da palavra de Deus. Que Deus continue abençoando esse projeto também, que tem sido bênção. Nosso irmão Vinícius trouxe aqui, irmãos, alguns livros, amém? Custa somente R$20. Aqui nós temos livros com vários temas, amém? E eu tenho certeza que você vai ter para a mulher também, a mulher virtuosa, glória a Deus, devocional, amando Deus. Tem um pão diário também abençoado. Queridos, vamos abençoar o ministério do nosso irmão. Custa R$20. Ah, eu não tenho dinheiro em papel, em espécie. Tem um Pix. Deixa Deus te usar e abençoa em nome de Jesus. 365 mensagens diárias. Olha que bênção. Para cada dia do ano você vai ter uma mensagem de Deus. Então nosso irmão trouxe um material aqui abençoado, e você pode abençoar o ministério do nosso irmão comprando, amém, algum desses materiais, de repente para presentear alguém. Deixa Deus te usar, amém. Seja um abençoador na vida de um servo do Senhor, porque com certeza Deus te recompensará. Muito obrigado a todos presentes, nossa irmã Deus Edith, aos demais irmãos, nosso presbítero Washington, muito obrigado a sua esposa e a todos aqui que porventura eu venha ter esquecido o nome, amém, ao apoio da nossa igreja Assembleia de Deus Vale de Bereca, na pessoa do pastor Marcos, amém, que vai estar fazendo o término aqui, estendendo mais alguns agradecimentos e finalizando esse culto para a glória de Deus, amém. Pastor Marcos está com a palavra para finalizar em nome de Jesus. Louvado é o nome de Jesus. Eu cumprimento a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor. Amém. Assembleia de Deus Vale de Bereca. Que é isso, pastor? Significa Vale da Bênção. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 26. Pode consultar lá, que Deus aprovou. Esse nome foi revelado no monte, através da missionária Valéria, minha esposa. Então, estou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito nesse ministério. Agradeço a todos, que deixou o seu conforto vir aqui para que este culto acontecesse, para a glória do nome de Jesus. Então vamos colocar de pé, vamos encerrar aqui em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida do Remi, que levantou a tua mão para Jesus, deu um passo para Jesus, e agora é Jesus que vai trabalhar, e nós vamos ajudar a vida dele a se firmar em nome de Jesus. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Jesus, eu quero aqui para te honrar e agradecer o teu nome mais uma vez, pois Deus se faz presente neste local. Meu Deus, continue abençoando nossos vizinhos do alto, da direita, da esquerda, os comerciantes para este bairro. Meu Deus, todos, ó Deus amados, que contribuem para este culto que aconteceu. Ó Deus, leva-nos em paz para o nosso lar. Nos permita estar de pé, Jesus, para fazer a tua obra. O ídolo do Senhor é que eu te peço e te agradeço, no nome santo de Jesus, em nome de Jesus. E que o amor de Deus e a graça salvadora de Jesus e o amor do Pai e as doces consolação do teu Espírito Santo repouse sobre a igreja de Deus. E a noiva que vai morar no céu, ela diz: Deus abençoe a todos. Vamos em paz em nome de Jesus.